São Paulo, especialista em Direito Internacional, em Economia Internacional. Professor... Boa tarde, o prazer é todo meu. Muito obrigado. Professor, a gente fala americanas, para a gente saber de forma definitiva, tudo leva a crer, pelos últimos números, que será Joe Biden, do Partido Democrata, e tudo leva a crer ou não, e aí eu pergunto para o senhor, que vai haver uma judicialização das eleições americanas. Eu queria te ouvir com respeito a isso, por favor. Bom, em primeiro lugar, o problema da judicialização não depende do reclamado, depende do reclamante. Então, toda vez que alguém me diz, não, eu vou ao fórum, eu vou à justiça, o máximo que eu digo é, olha, eu te informo que a justiça abre às 10, não chega antes, senão você vai ficar na rua e vai tomar chuva ou sol. Então, não se pode impedir que alguém acesse o judiciário se acha que seus direitos foram violados, que está sendo prejudicado por alguém. No caso concreto das eleições norte-americanas, caso haja ou se confirme a vitória do Biden, aparentemente o Trump está corneteando desde antes da própria eleição e mesmo das apurações, duas coisas fundamentais. Primeiro, que haveria fraude por conta dos votos por correspondência e que, se houvesse a tal fraude e ele perdesse, obviamente, ele recorreria ao judiciário. Então, o que vai recorrer, eu não sei que horas abrem os judiciários estaduais nos Estados Unidos, mas deve ser entre 9 e 10 horas. Então, se os advogados dele chegarem a tempo, entrarão com as reclamações. Primeiro, nas justiças estaduais. Efetivamente, a gente não sabe que argumento ele possa usar para anular a eleição, porque até agora as alegações de fraude são absolutamente genéricas. Nunca ele diz não há fraude por tal ou qual motivo, tinha lá o carteiro escondido na caixa de cartas trocando os votos. Quer dizer, nunca houve nenhuma indicação precisa de que fraude seria essa. Então, atrasa a consagração do resultado. É bom lembrar que os judiciários estaduais, a que ele recorreu a suspensão das apurações, esses 3 judiciários indeferiram esses pedidos. Então, ele vai ter que passar, caso perca, de novo, confirmada a eleição do Biden. Não acredito que, se o Trump ganhar, o Biden vai recorrer, pelo menos ele não anunciou isso. Mas, ocorrendo a vitória do Biden, muito provavelmente o que o Trump fará, ou seus advogados farão, é recorrer a determinados judiciários para anular o resultado daquelas apurações, ou mais ainda, anular até o próprio pleito eleitoral. Para completar, o que complica, o que pode complicar um pouquinho mais, seria a concessão de uma medida liminar, né, para o pleito dele. Nós sabemos o que é uma liminar, é aquela que o juiz dá individualmente, sem ouvir ninguém, e sem ouvir, muitas vezes, a parte contrária, porque estão lá presentes os requisitos. Olha, o direito está, aparentemente, se eu não suspender tudo agora, depois fica tarde demais. Não me parece que nenhum desses 2 requisitos haveria. Tribunais estaduais, perdendo nos tribunais estaduais um motivo de repercussão federal, caberia recurso, uma apelação para a Suprema Corte dos Estados Unidos, como já houve algumas vezes no passado. Então, o quadro me parece esse, e, para concluir, é isso, quer dizer, garantir que não vai haver judicialização no Trump, ele deve recorrer ao judiciário, e talvez sem a elegância que o Al Gore teve quando perdeu para o Bush há 20 anos atrás, né, em 2000, que quando a Suprema Corte deu a primeira decisão,
ele não recorreu, ele desde logo elegantemente aceitou e reconheceu a vitória do Bush. Certamente, se houver recurso à Justiça Estadual e posteriormente à Suprema Corte, eu acho que, e de novo, se for o Trump o recorrente, porque elegância para nada, muito menos para reconhecer uma derrota nas urnas e, eventualmente, no judiciário. Professor, queria perguntar ao senhor o que muda, ou se muda algo para os países que têm relações mais ostensivas, relações mais próximas com os Estados Unidos, caso a gente fique num limbo. Se tiver que ficar esperando para os países que dependem da eleição, eu acho que continuaria a mesma expectativa internacional dos Estados Unidos. As suas relações internacionais também vão mudar. Ele reconhece o internacionalismo, ele é avesso às organizações internacionais, ele não tem boas relações com a ONU, nem com qualquer organização internacional, só respeita aqueles acordos internacionais que são favoráveis ao seu país, aos Estados Unidos. Se o Biden ganhar, eu acredito que haverá uma alteração muito grande. Nós teremos aí, eu creio, até uma mudança copérnica mesmo no relacionamento dos Estados Unidos com o resto do mundo. Porém, se isso demorar mais 15 ou 20 dias, não creio que vai haver mudança, vai continuar a expectativa, e eu acho que o problema vai ser muito pior para vocês jornalistas, que vão continuar sem dormir, esperando o resultado de cada corte, da Geórgia, do Arizona, de Nevada, e os seus correspondentes nos Estados Unidos. A preocupação maior com essa demora deve ser a dos jornalistas que cobrem as eleições, que vão ficar pendurados nos resultados aí por mais um bom tempo. Eu lamento, eu até ouvia recentemente o correspondente de vocês em Nova York, nos Estados Unidos, que reclamava que já não dormia desde terça-feira. Eu acho que ele, talvez, se estiver como judiciário é menos emocionante que a política, talvez ele consiga aí umas 3, 4 horas de sono por dia, o que já é ótimo para um bom jornalista, porque todos nós sabemos que jornalista não precisa dormir muito. Claro que não. Doutor, força Barão, essa é a frase, é nosso Barão que está em Washington. Muito exato, coitado, ele estava tão bem aqui em São Paulo, não sei que ele foi se meter lá no centro da Covid, e ainda pegar um rabo de foguete desse. Mas, enfim, ter tido um aumento significativo. Verdade, viu, professor? Eu acho que a gente pode, se vocês precisarem, aí eu mando um e-mail ou um WhatsApp para a presidência do Grupo Bandeirantes, achei que ia ser reforçando o esforço de vocês. Eu tenho certeza que vocês merecem. Então, só para completar, eu acho que o que muda, se houver judicialização com suspensão dos resultados, eu acredito, já acreditei mais, devo confessar, na solidez das estruturas norte-americanas. Eu confesso que hoje em dia eu estou um pouco mais descrente do que já fui. Mas eu penso, juízes muito profissionais, muito competentes, e é curioso que até em alguns lugares os juízes não são nomeados por concurso, são eleitos, mas são bons juízes. Então, a probabilidade de êxito é muito pequena. O que eu acho de todos nós, né, porque todos nós mesmo, não jornalistas unidos, pode ser o azar do mundo, a gente está preocupado com isso. O que nós vamos ter, com certeza, é a recontagem. A recontagem de votos. Eu até, quando me informei, a Geórgia, se não me engano, que nem havia terminado a apuração, já estava anunciando a recontagem, porque fosse qual fosse o resultado, a distância, a margem entre os candidatos seria muito pequena. Então nós teremos aí recontagem em alguns estados, mas isso a lei permite. Em alguns estados, o que muda é o percentual de diferença, 1%, 0,5%. O que muda é o custo, né? Em alguns estados, quem pede a recontagem tem que pagar. Bom, enfim, tem lá cada estado a sua legislação eleitoral própria. Então isso vocês podem encontrar aí nas horas de trabalho e de sono,
que vai haver recontagem. Quanto a isso, eu acho que nós não temos dúvida nenhuma, e vai adiar um pouco a nossa, que se fala em recontagem, e se a recontagem inverte o resultado, eu fico preocupado, mas qual das duas está certa? A primeira ou a segunda? Ou precisa de uma terceira para ver qual das duas é a correta? Mas, de qualquer maneira, espero que nas recontagens os contadores de votos sejam mais cuidadosos e mais atentos. Mas recontagem haverá. É isso, muito bem. Agradeço ao Solidário, professor de Direito da Universidade de São Paulo, especialista em Direito Internacional. E a solidariedade é uma questão de justiça. Valeu. Obrigada, professor. Obrigado. Um tchau.